Você já atendeu um paciente que precisa ter todas as respostas antes de agir? Que só toma uma decisão depois de pesquisar tudo, confirmar com várias pessoas e revisar o plano inúmeras vezes? Ou, ao contrário, alguém que paralisa diante de qualquer dúvida, evitando decidir para não correr o risco de errar? Em ambos os casos, estamos diante do mesmo fenômeno, a intolerância à incerteza. Um mecanismo de vulnerabilidade e de resposta transdiagnóstico que gera prejuízo funcional. Na terapia cognitivo-comportamental, entendemos a intolerância à incerteza como um conjunto de crenças e reações cognitivas, emocionais e comportamentais diante do imprevisível. Trata-se da necessidade de eliminar riscos, obter garantias absolutas e evitar qualquer forma de ambiguidade. O problema é que a vida, por natureza, é incerta. E para alguns pacientes, não saber o que vai acontecer é interpretado como uma ameaça, ativando as redes neurais de detecção de perigo, como a amígdala e o sistema límbico, que disparam respostas fisiológicas de ansiedade e hipervigilância. Cada pessoa suporta um certo grau de incerteza sem que isso gere sofrimento excessivo. Pacientes com dificuldade para tolerar o incerto experimentam mais ansiedade, ruminação e necessidade de controle comportamental. Essa característica está presente em diferentes quadros, como o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, o TEPT e a depressão. Na prática clínica, a intolerância à incerteza pode se manifestar de duas formas principais. A primeira é a intolerância prospectiva, quando a pessoa busca o controle de maneira ativa, verificando, pesquisando, revisando, pedindo garantias e tentando antecipar todos os cenários possíveis. Esse padrão é comum em perfis ansiosos e obsessivos. A segunda é a intolerância inibitória, quando o indivíduo faz o oposto, paralisa diante do imprevisível, procrastina, evita agir e se omite. Esse padrão é mais frequente em quadros depressivos, em alguns casos de TEPT e pacientes com TDAH. Ambas as estratégias funcionam como tentativas de compensação, que aliviam a ansiedade no curto prazo, mas acabam reforçando o problema no longo prazo. Para entendermos por que a intolerância à incerteza persiste, é importante olhar para o ciclo de manutenção que costuma seguir uma sequência típica. Tudo começa com crenças disfuncionais, como eu preciso saber de tudo ou se eu errar será um desastre. De forma metacognitiva, o paciente acredita que a incerteza precisa ser evitada. A partir daí, observa-se um viés cognitivo de atenção e memória. O processamento da informação é tendencioso justamente por seu baixo limiar de incerteza. Esse processamento seletivo de ameaça percebida leva o paciente a acessar predominantemente memórias de eventos passados que confirmam a sua percepção de risco, enquanto ignora evidências de sucesso ou situações em que lidou adequadamente com a incerteza. Esse padrão reforça a expectativa de que o imprevisível será sempre negativo, mantendo o ciclo de ansiedade. Essa seletividade cognitiva contribui para interpretações catastróficas. Se estou em dúvida, algo terrível vai acontecer. Como consequência, o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real, aumentando a ansiedade. Então, o paciente adota comportamentos compensatórios, como checar, buscar garantias ou adiar decisões. Quando faz isso, a ansiedade cai e esse alívio imediato reforça o comportamento, consolidando o ciclo. A longo prazo, o limiar de tolerância à incerteza vai diminuindo progressivamente e o cérebro passa a associar incerteza a perigo. O resultado é uma vida marcada por ruminação, culpa, procrastinação e necessidade de controle, distante da capacidade de solucionar problemas em situações imprevisíveis. E é o que tanto temos na vida. Então, de forma resumida, a incerteza é vista como uma ameaça, gerando um condicionamento respondente que elicia a ansiedade. Qualquer situação interpretada como incerta provoca ansiedade e o paciente aprende que incertezas são ameaças, reforçando e repetindo o padrão ansioso. E para a avaliação, uma ferramenta útil nesse contexto é a MEAQ, a Escala Multidimensional de Evitação Experiencial. Essa escala tem como finalidade identificar padrões de evitação experiencial, ou seja, como o paciente reage a pensamentos, emoções, memórias ou sensações desconfortáveis e quais estratégias utiliza para escapar ou controlar esse desconforto. Essa escala avalia 6 dimensões principais: evitação comportamental, aversão ao estresse, procrastinação, distração e supressão, repressão e negação e resistência ao sofrimento. No contexto da intolerância à incerteza, essa escala é útil porque mostra quais estratégias de evitação o paciente mais usa, permitindo planejar intervenções focadas e monitorar mudanças ao longo do tratamento. Aplicá-la no início ajuda o paciente a compreender os seus próprios padrões de reação,
tornando-o mais consciente e colaborativo no processo terapêutico. Agora vamos falar do tratamento. Na TCC buscamos justamente ampliar esse limiar de tolerância, ajudando o paciente a quebrar o ciclo do controle e da evitação. Isso acontece de forma gradual, combinando técnicas cognitivas, comportamentais e de exposição. O primeiro passo no plano de tratamento é a psicoeducação. É importante apresentar o modelo cognitivo comportamental da intolerância à incerteza, que é o ciclo de manutenção que falamos anteriormente, e mostrar como pensamentos, emoções e comportamentos se relacionam no ciclo. Uma metáfora útil é a da curva da ansiedade. Quando fugimos da incerteza, a ansiedade cai rápido, mas no longo prazo aumenta. Quando permanecemos, ela sobe, mas depois desce naturalmente. E o cérebro aprende que é capaz de lidar com o desconforto. Depois entra o monitoramento e a avaliação funcional. O terapeuta pode convidar o paciente a registrar situações em que a incerteza o desorganiza, anotando o contexto, os pensamentos automáticos, as emoções e as sensações físicas e os comportamentos adotados, como controle, evitação ou procrastinação. Esse registro aumenta a consciência e torna o processo observável. Em seguida, a reestruturação cognitiva ajuda o paciente a trabalhar com probabilidades e desfechos possíveis. Aplicamos o exame de perspectiva do pior desfecho. Diante de um medo de errar, por exemplo, o terapeuta pode perguntar: qual seria o melhor cenário? Qual seria o pior cenário e o mais provável? Essa análise ajuda a construir um contínuo cognitivo, explorando gradações entre os extremos e reduzindo o pensamento tudo ou nada. Também é útil explorar o que ele poderia fazer caso o pior acontecesse, o que ativa o córtex pré-frontal e promove maior flexibilidade cognitiva. Na sequência, os experimentos comportamentais são uma etapa essencial para testar hipóteses disfuncionais, como: se eu não controlar, tudo dará errado. O terapeuta pode propor que o paciente escolha uma situação simples e evite revisar mais de uma vez, observando o que acontece. Ou que entreviste pessoas sobre erros e incertezas, coletando evidências de que errar não é necessariamente catastrófico, mas humano. Outra técnica é a exposição imaginária. O paciente é guiado a imaginar uma situação de incerteza em detalhes, descrevendo o ambiente, as sensações e as reações. O terapeuta acompanha a curva da ansiedade usando uma escala de desconforto de 0 a 10, açudes, até que ela diminui naturalmente. O ideal é que a exposição ao cenário imaginado continue acontecendo até que a ansiedade esteja menor que 4. Essa prática ensina o cérebro que o medo da incerteza reduz quando não há evitação. Posteriormente, a exposição com prevenção de resposta ajuda a consolidar o aprendizado. O terapeuta e o paciente listam os comportamentos de segurança, como checar, confirmar ou adiar, e gradualmente o paciente é convidado a se abster deles. Ao observar que a ansiedade cai mesmo sem controle, o cérebro aprende uma nova associação. Incerteza não é sinônimo de perigo. E alguns cuidados são importantes durante o processo. Aplicar técnicas de exposição cedo demais, sem psicoeducação adequada ou vínculo consolidado, pode gerar resistência. Corrigir pensamentos antes de validar o sofrimento tende a aumentar a defensividade por parte do paciente. Focar demais na cognição, sem incluir a exposição comportamental, impede a habituação, e deixar de revisar as tarefas fora da sessão reduz a generalização dos ganhos. A intolerância à incerteza, em essência, é uma dificuldade de confiar no próprio repertório diante do imprevisível. O papel do terapeuta é ajudar o paciente a compreender que a vida nunca será totalmente previsível e que a verdadeira segurança não vem do controle, mas da capacidade de lidar com o que vier. Logo, estamos falando sobre suas crenças disfuncionais também. Quando o paciente desenvolve essa flexibilidade cognitiva e comportamental, ele passa a perceber o incerto não como uma ameaça, mas como parte inevitável da experiência humana. Agora me conta nos comentários se este conteúdo foi útil ou se ficou alguma dúvida. Estamos aqui para aprender, refletir e evoluir juntas. Até mais!